Olá, meu nome é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral aqui do Estratégia Concurso, e na dica de hoje nós vamos estudar o assunto convenções partidárias. Esse é um tema muito importante, que tem algumas regrinhas e algumas peculiaridades que envolvem questões de prazo, momento para a realização das convenções, como que ela se dá e algumas regras que devem ser observadas. Por isso, pessoal, eu destaquei aqui para vocês 3 slides no qual eu vou sintetizar aquilo que é de mais importante dentro do assunto de convenções. Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, iniciando aqui. O que é a convenção? A convenção, ela é uma reunião, nada mais uma reunião, que ela é formada pelos filiados do partido político, ou dos partidos que integram a coligação, para escolher os candidatos que irão concorrer às eleições. Portanto, para que alguém possa se lançar candidato, ele deve necessariamente ser escolhido mediante convenção partidária. Vem lá, pessoal. Vejamos, quais são as regras gerais para a convenção? O próprio partido, no seu estatuto, pode definir nós temos algumas regras na legislação, e o próprio partido pode definir regras também. Então, assim, pessoal, além das prescrições legais, devem ser observadas as normas do estatuto, ou se o estatuto não prever essas normas, caso não haja um regramento no estatuto, devem ser observadas normas fixadas pelo órgão de direção nacional do partido. Atente-se aqui para a palavra nacional, que vai publicar essas informações no Diário Oficial da União até 180 dias antes do pleito. Então, vem aqui comigo. Como que funciona isso? As convenções, elas vão observar as regras que estão prescritas na legislação, que nós estamos vendo aqui as principais delas, e também eventuais normas que estejam dentro do estatuto. Se o estatuto não tiver regramento nenhum, o órgão de direção nacional irá definir no prazo de 180 dias antes das eleições quais são essas regras a serem observadas. Perfeito? Memorizado isso? Vamos em frente. Na sequência, como que se dá? Eu falei para vocês que quem elabora essas normas é o órgão nacional do partido. E como que se dá a relação do órgão nacional e dos órgãos estaduais e municipais? Esses órgãos estaduais e esses órgãos municipais podem definir algumas regras? Eles podem, pessoal. Só que eles têm que observar as diretrizes do órgão nacional. Vejamos. O órgão nacional, em razão disso, ele pode anular a deliberação e atos decorrentes contrário às normas legitimamente fixadas pelo partido político. Portanto, vamos criar um exemplo aqui para vocês. O órgão regional, mesmo sabendo das regras do estatuto, ou caso tenham sido publicadas lá dentro do Diário Oficial, ele vem e faz a sua convenção, e na sua convenção ele viola as prescrições do órgão nacional. Se ele fizer essa convenção contrária a essas regras do órgão nacional, essa convenção é nula, pessoal. Então nós temos o seguinte, que o órgão nacional, ele pode anular a deliberação e todos os atos decorrentes contrários às normas fixadas pelo partido político. Em decorrência essa anulação, ela tem que ser comunicada à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias. Por que ela tem que ser comunicada à Justiça Eleitoral? Ela deve ser comunicada à Justiça Eleitoral porque os candidatos que forem registrados por essa convenção anulada não possuem efeito nenhum, não são candidatos. Essa convenção foi anulada, então eles não foram legitimamente escolhidos e eles não podem concorrer às eleições. Portanto, o órgão nacional deve avisar a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias. Vejam só. Prazo de 30 dias após o limite para o registro de candidatos. E, se necessário, o próprio órgão nacional irá escolher novos candidatos, irá definir as regras e serão escolhidos os novos candidatos, e o pedido de registro deve ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação. Então é o seguinte, pessoal, a decisão de anulação, ela tem que ocorrer no prazo de 30 dias após o limite para o registro. Ela tem que ocorrer e ser comunicada à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias do limite para o prazo de registro de candidatos, que nós vamos ver mais à frente. Se necessário escolher novos candidatos,
Esses novos candidatos devem ser escolhidos no prazo de 10 dias a contar da deliberação, ou seja, de quando foi anulado e quando foram fixadas as novas, quando for anulado e foram fixadas as regras que o órgão estadual deve observar. Perfeito? Então, muita atenção a isso. E, pessoal, qual que é o momento de realização da convenção? A convenção ela deve ocorrer entre os dias 20/7 a 5/8 do ano eleitoral. Muito importante isso. Isso foi recentemente alterado pela Lei 13.165 de 2015. Além disso, no próprio ato da convenção é redigida uma ata. Essa ata será rubricada pela própria Justiça Eleitoral e posteriormente publicada no prazo de 24 horas. Portanto, é o seguinte, nós temos que a convenção ela ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto, é redigida uma ata, essa ata deve ser assinada pela Justiça Eleitoral e ela deve ser publicada no prazo de 24 horas após a sua confecção, após a sua formalização. Perfeito, pessoal? Essas são as principais informações relativas à convenção. Nós temos algumas outras regras, mas a essência delas é essa. É importante que você saiba especialmente o prazo ali de 20 de julho até 5 de agosto. É assunto quentíssimo para a sua prova, porque ele é fruto da Lei 13.065 de 2015. Está bem? É isso, pessoal. Encerramos a nossa dica. Se você gostou, deixe a sua curtida aqui embaixo, faça o seu comentário e continue estudando. O concurso do TRE São Paulo é uma excelente oportunidade, um dos melhores órgãos públicos para se trabalhar no nosso país. Um forte abraço e até a próxima dica.